Se acha que o maior problema da Índia são vacas sagradas atravessando estradas ou a superpopulação, está enganado. Há uma guerra dentro do país. Uma guerra que não aparece em Bollywood nem nos slogans de Índia digital. Estou a falar da insurgência maoísta, também conhecida como movimento Naxalita. Começou em 1967, na pequena aldeia de Naxalbari, em Bengala Ocidental. O que parecia apenas uma revolta de camponeses contra os senhores da terra transformou-se num conflito armado que hoje atravessa vastas regiões da Índia, o chamado Corredor Vermelho, uma faixa de território onde o Estado indiano mal consegue pisar sem levar bala. Em 2004, a coisa ganhou ainda mais forma com a fusão de dois grupos que decidiram que democracia e eleições eram demasiado burguesas. Assim nasceu o Partido Comunista da Índia. O objetivo? Nada modesto. Derrubar o Estado indiano e instaurar uma revolução camponesa ao estilo de Mao Tse-tung. As táticas? Manual clássico de guerrilha. Atacar polícias, políticos e empresários, explodir escolas e estradas, assassinar aldeões acusados de colaborar com o governo. Há também denúncias de recrutamento de crianças, mulheres usadas como escudos humanos e extorsão de empresas. Em bom português, é terrorismo embrulhado em retórica revolucionária. Mas não pense que o Estado indiano fica de braços cruzados. Desde 2009, lançou o Plano de Ação Integrado. Mais polícia, mais militares e, claro, projetos de desenvolvimento econômico para tentar comprar a paz. Resultado? Montanhas de mortes, aldeias inteiras deslocadas e uma guerra que parece não ter fim. Manmohan Singh disse que os maoístas eram o maior desafio à segurança interna da Índia. E, sinceramente, tinha razão. Não é o Paquistão, não é a China, não é terrorismo islâmico. É um exército de guerrilheiros indianos no coração do país que dizem lutar pelos mais pobres, mas não hesitam em matar os próprios pobres quando eles não alinham com a causa. E aqui vai a pergunta incômoda. Será que estes rebeldes são apenas criminosos violentos ou o sintoma de uma Índia que continua profundamente desigual, onde tribos e Dalits são tratados como cidadãos de segunda? Talvez a insurgência maoísta seja ao mesmo tempo uma ferida aberta e um espelho incômodo da Índia moderna. Uma nação que sonha ser potência global, mas ainda tropeça nos próprios fantasmas sociais. E já que falamos de opressão, há algo que raramente chega às manchetes: as mulheres dentro desta guerra suja. Muitas são recrutadas à força pelos maoístas, usadas como combatentes, mensageiras e até escudos humanos. Outras acabam em casamentos revolucionários, um eufemismo nojento para o que na prática é exploração e abuso. Do outro lado, o governo indiano não fica atrás na violência. Há relatos de aldeias inteiras transformadas em campos de concentração improvisados, onde civis são forçados a abandonar as suas casas em nome da segurança. Mulheres e crianças acabam encurraladas entre dois fogos. De um lado, a guerrilha que as instrumentaliza, do outro, o Estado que as trata como suspeitas permanentes. No fim das contas, quem paga a conta desta guerra não são os líderes, nem os generais, mas sim os mais vulneráveis, especialmente as mulheres, que nunca escolheram estar neste conflito, mas que continuam a ser as primeiras a perder tudo. Da Caatinga nordestina ao coração da Índia, a história se repete. Quando a violência se veste de ideologia, quem paga primeiro são sempre os mais vulneráveis. As mulheres, arrancadas das suas casas, tratadas como moeda de troca, lembram-nos de uma verdade incômoda. Nenhuma revolução é pura quando se constrói sobre o estupro da população. Se você acha que isso é coisa distante de uma Índia longínqua, vale lembrar. O Brasil também já teve o seu Corredor Vermelho. No sertão nordestino do início do século XX, o cangaço espalhou medo, violência e também um certo mito de justiça social. Só que no meio da mística de Lampião e Maria Bonita, havia uma realidade crua. Mulheres raptadas à força para virar companheiras de cangaceiros. Muitas eram sequestradas em vilarejos, transformadas em esposas sem direito de escolha, exatamente como acontece hoje no meio da selva indiana com os casamentos revolucionários dos maoístas. O discurso era parecido. Falavam em honra, em lutar pelos pobres, em desafiar o Estado. Mas na prática, tanto lá quanto cá, o corpo da mulher virou território de guerra e objeto de posse. Pouca gente sabe, mas em algumas áreas dominadas pelos maoístas surgiram escolas revolucionárias. As crianças aprendem a ler e escrever, mas também aprendem a montar armas, a cantar hinos de guerra e a repetir slogans contra o Estado.
Educação transformada em doutrinação. O que deveria libertar aprisiona. E, ironicamente, quando o governo indiano retoma essas áreas, muitas dessas escolas são destruídas, às vezes sem oferecer nada no lugar. Resultado: milhares de crianças ficam sem qualquer educação, nem do Estado, nem da guerrilha. Um círculo vicioso de ignorância que alimenta a guerra. Então, se quiser entender a insurgência maoísta, não olhe apenas para os combates. Olhe para as aldeias queimadas, para as mulheres forçadas a casar com guerrilheiros, para as crianças que crescem sem futuro, presas numa guerra que não escolheram. No fim, esta não é só a história da Índia. É a história universal de como revoluções e governos, cada um à sua maneira, conseguem transformar o povo, aquele em nome de quem dizem lutar, em simples combustível de guerra. A pergunta final não é quem vence, mas sim, se um dia acabar, ainda vai restar alguém para contar a história?